Fala, massa atleticana, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Atlético Mineiro, rapaziada. E, cara, o foco total no Botafogo, né? Esse jogo de amanhã, que promete muito, rapaziada, promete muito esse jogo de amanhã. O Botafogo, graças a Deus, vem muito desfalcado devido aí à data FIFA. Tem alguns desfalques, você vai acompanhar aí no vídeo. E o Atlético se prepara para essa grande final do dia 30, fazendo algumas experiências no dia de amanhã, esse jogo contra o Botafogo, essa prévia da final da Libertadores. Rapaziada, a gente vai reagir aos donos da bola, como sempre, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Que o Atlético tem que jogar com força máxima, né, contra o Botafogo. É uma oportunidade realmente de sentir como que nós estamos ali. É claro que o jogo do dia 30 é um jogo totalmente diferente, mas o Atlético precisa resgatar essa confiança. E essa confiança só vem através de uma boa atuação, através de uma vitória, né? Então, eu mandaria o que o Atlético tem de melhor. O Botafogo está se mobilizando nesse sentido, né, para fretar avião, para trazer jogadores que estão servindo às seleções. E, claro, para o Botafogo é uma final, mas para a gente também é muito importante que a gente sinta qual vai ser o adversário, quais as nossas dificuldades no dia 30, e aí, a partir daí, sim, poupar a turma que está desgastada fisicamente e mentalmente. A minha maior preocupação com o Atlético é com o aspecto mental. Gabi Milito falou muito na coletiva após a derrota para o Atlético Paranaense da questão anímica. Anímico vem de alma, vem de espírito, e isso tem faltado no Atlético. Isso tem sido muito decisivo. E isso vai ser fundamental que a gente resgate isso o mais rápido possível. E a gente só consegue resgatar essa alma, esse espírito, com boas atuações, resgatando essa confiança, porque o Atlético não vem bem nesse aspecto também. Então, esse jogo é muito importante, eu iria com força máxima, até para sentir esse adversário do dia 30. Duas em uma para você, Presunto. Primeiro, falta de torcida, portões fechados, qual é o peso disso para o mandante, para o Atlético? Segunda, Atlético e Botafogo, mesmo jogo do dia 30. Time titular, preserva jogadores que estão desgastados. Como é que você vê essa prévia amanhã? Tarde, André, família Bandeirante, prazer estar com vocês aí, cara. Todo nosso. Primeiro sobre o jogo não ser na Arena MRV, com torcida, né? Três pernas. A primeira, o Galo tem um aproveitamento de quase 70% na Arena. Sim. E o Galo precisa ganhar o jogo. Sem pensar na final, o Galo precisa ganhar o jogo, porque o Galo não ganhou a Libertadores ainda. E precisa começar a ganhar no Brasileirão. Porque caso uma tragédia aconteça no dia 30, ela pode ser ainda maior com o Galo ficando de fora da Libertadores no ano que vem. Seria uma tragédia, olhando para o investimento, olhando para a expectativa da temporada. Então tem que ganhar. O Galo tem que ganhar o Botafogo. De maneira pontual. Pode ser o dane-se que é o Botafogo. É um adversário que precisa ser vencido. O Galo precisa fazer 3 pontos. Não dá mais. Segunda perna, renda, né? O Galo tem uma média de 1,8 líquido nos jogos da Arena. Isso considerando que tem jogo que joga para baixo. Não seria o caso. Seria um jogo que jogaria essa média para cima. Sim. Fora a renda de bilheteria não. Estacionamento, bar, isso aí. E a terceira questão é a questão do sustinho. O Galo teria 10 dias antes da final a oportunidade de fazer um caldeirão na sua casa, uma super festa para mostrar para o Botafogo quem está do lado de cá. Então, acho que são 3 questões. Sobre a questão do jogo dentro de campo, é força máxima. Como eu disse, o Galo tem que ganhar. Tem que ganhar. Pensando no Brasileirão, tem que ganhar. E pensando na Libertadores, o Galo não pratica futebol desde o jogo de ida contra o River. São 7 partidas. Eu acho que o jogo da volta foi bom, hein? Não, o Galo segurou. Sim, mas esse é o jogo. Beleza. É um bom jogo. São 7 partidas sem vencer. Esse é o ponto. 5 derrotas, 2 empates. O Galo precisa de confiança. O Galo precisa encontrar soluções. Os jogadores precisam chegar melhor para a final. Isso passa, é claro, para vencer o jogo de hoje. Então, em todos os sentidos, para mim, é força máxima sem nem abrir discussão. O único que discorda dessa questão da força máxima é você, né, Valor? Sim. Você pouparia, como é que você faria? Boa tarde, André. Boa tarde para os amigos. O Atlético tem andado... A última grande atuação do Atlético, para mim, foi contra o River Plate aqui. Lá na Argentina, estou com o Thiago, acho que o Atlético fez o que era necessário, não fez um jogo ruim. Inclusive, quem manda a bola na trave é o Atlético, através daquele chute do Gustavo Scarpa. O River fica muito com a bola, muito cruzamento, enfim. Mas fez o jogo necessário. O jogo contra o Botafogo, e quando eu digo que eu pouparia, não é dando de ombros para o brasileiro, não. Possível, a gente está vendo o nível de desgaste do Atlético, está chegando próximo de 70 jogos na temporada.
E a questão psicológica que o Bolivar falou, tá, você entra, vamos pensar os dois cenários, que o futebol, a gente sempre tem que pensar os dois cenários. O Atlético entra, vence o Botafogo 2-0, dá uma reativada no ânimo do próprio elenco, do próprio Milito, do torcedor de uma forma geral. Não é um absurdo a gente imaginar o Botafogo vencendo o Atlético aqui, principalmente com essa circunstância do torcedor atleticano não estar no estádio. Vai estar enfraquecido o Atlético diante deste duelo. Diante de um dos times que, se não for o melhor visitante, está certamente entre os melhores visitantes. O Botafogo está lutando pelo campeonato. E aí? E você entrou para um jogo onde imaginava que o aspecto físico, mental seria recuperado, desgastou os atletas, e se alguém sentir uma fisgada, alguma coisa muscular, a gente vai estar falando de um período de 10 dias até a final. Não consegue se recuperar uma lesão muscular, mesmo que seja do grau mínimo, em 10 dias. Geralmente, pelo menos 2 semanas. Então, eu blindaria a equipe titular, blindaria mesmo. E com isso, o torcedor atleticano... Tá ficando doido, eu não tô... Tá, e com isso... Você tá ficando doido, Tudo bem, Paulozinho. e com isso eu não estou dizendo que dane-se o jogo contra o Botafogo, não. Como disse bem o Everton ontem, os jogadores do elenco de rotação precisam de dar alguma resposta. Que o Milito arme um time contra o Botafogo mais postado, mais humilde para jogar em contra-ataques, mas eu blindaria o elenco pensando na questão psicológica, técnica, física e principalmente no dia 30 de novembro. Deixa eu tirar uma dúvida com o Valu, desculpa cortar. O Galo, para você, jogaria com o time titular alguma vez antes da final ainda? Dia 23? Não. Não? Não. Então o Galo ficaria 14 dias sem jogar o time principal até a final? Sim. Não acha que é muito tempo, não, Valu? Não. Cara, o Valu e o HG estão defendendo a escala 5-1. 5 dias de folga, um trabalhando. Isso é loucura, cara. Tem que entrar com o time principal no jogo de hoje e tem que entrar com o time principal no jogo do fim de semana contra o São Paulo. O Atlético tem esses 2 jogos ainda que ele precisa vencer. Ele tem que vencer, ele tem que dar essa resposta para o torcedor em relação ao Campeonato Brasileiro. Só um detalhe, eu colocaria alguns por 45 minutos amanhã, tá? Não, no máximo 45. Mas no início do jogo, ou pro Aí segundo tempo? fica a critério do Milito, treinador. exatamente. Não, eu iria no jogo de amanhã e no jogo do fim de semana com o Que time titular. inclusive é o que o Milito tem feito com o Paulinho. Eu confesso que eu não tenho entendido muito essa situação. Acho que o Paulinho virou reserva, quando tem o time todo à Pois é. disposição. Não, Porque, não, assim, não. se Na ele tá- verdade, ele está Não, sendo não. poupado É pela questão questão de carga, física, né? Questão pela física. Mas ele está entrando no intervalo, isso me chama atenção. Um cara Então- que pode entrar no intervalo, ele pode entrar de início e sair no intervalo. Não, Mas talvez a Paulinho- ideia seja ele enfrentar um adversário mais desgastado, né? Ou a Paulinho ideia é tá não com- usar, mas aí ele vê que precisa e O coloca no Paulinho tá com uma intervalo. lesão no osso da perna direita, eu acho, Isso, que exatamente. tem o incomodado bastante. Tá jogando no sacrifício. Né? Tá jogando no sacrifício. Então é natural que nesse momento ele não seja utilizado. Na final, o mais normal e plausível é que ele repita o time que deu certo contra o River Plate. Sim. Que a última boa atuação do Atlético, ou as últimas boas atuações do Atlético, são contra o River. Sim. Então, para mim, o natural é que ele repita na final contra o Botafogo aquela escalação, mas pensando nos jogos anteriores, contra São Paulo, que é no fim de semana, e contra o Botafogo amanhã, eu entraria com o time titular. Agora, pensando no jogo que antecede de fato a final da Libertadores, que é contra o Juventude, Não, né? esquece. Juventude, Não. terça-feira. Aí, se puder entrar com a meninada, meninada mesmo, esquece. o time que jogou a Copa São Paulo é ele. Vamos continuar nesse assunto, até porque eu quero falar um pouco do Botafogo, mas vamos chamar a atenção também para os desfalques do Botafogo, ou possíveis desfalques, né? Porque até o Bolivar falou que os jogadores que estão na seleção, eles vão vir em voo fretado, podem ser aproveitados, pode acontecer. Luiz Lamento. Henrique, seleção, pode ser que jogue, pode ser que não, vamos ver quantos minutos ele vai ter hoje. Igor Jesus, mesma situação. Alex Telles, também na seleção brasileira. Savarino está na seleção da Venezuela, Almada na seleção da Argentina e o Gatito na seleção do Paraguai. Poderia ser pior, viu? Porque o Bastos foi liberado. Pedir pro Dorival escalar, né? O Luiz Henrique e o Igor Jesus hoje os 90 minutos. Pois é, seria uma boa pro Atlético. O Agora, Igor deve ser titular na seleção hoje, o Luiz Henrique não. O Luiz Henrique não deve ser titular. Luiz Henrique talvez entre alguns minutos. O né? Luiz deve Henrique entrar na seleção, não mas ser titular não titular deve da seleção hoje, eu acho meio absurdo. Não, é um erro, mas não deve ser. Ele tá jogando muito. Assim informação como o que Igor deve ser ser e o Sabino Henrique ali. não ser convocado. O Savarino com certeza joga, né? Na Venezuela. Titularíssimo. Titularíssimo. O Telles é um que não deve jogar. Almada é reserva na Argentina? Mas entra quase Sempre, sempre. né? Tá. Mas entra quase sempre. Vou levantar essa questão. É impossível o Atlético nesse momento vencer o Botafogo? Eu acho que não, gente. Com essa quantidade de possíveis desfalques. Mas peraí, André.
a gente acha que não, porque futebol tem toda aquela questão do imponderável, mas o futebol do Atlético, do jogo contra o Atlético Goianiense, do jogo contra o Flamengo, Atlético Goianiense do jogo com contra o reserva. Atlético Paranaense, esse futebol do Atlético eu acho impossível ganhar de qualquer um, não é do Botafogo não. Pode botar o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato, que é impossível ganhar. Vamos pegar a atuação do Atlético contra o Flamengo, na segunda final da Libertadores na Arena MRV. Não, da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, desculpa. Atlético e Flamengo na Arena MRV, o segundo jogo. Jogando aquele futebol, Atlético, é impossível vencer o Botafogo jogando aquela Sem chance. Aquele futebol, Também acho. sem chance. O Atlético teve alguns momentos de Cada pressão. jogo não é muito particular, tem a sua própria circunstância. Isso, o time às vezes joga mal até de maneiras diferentes, dentro do próprio jogar mal. O Botafogo foi derrotado já nesse campeonato pelo Criciúma, fora de casa, pelo Juventude. E o Atlético, no pior momento O famoso último bom jogo do Cruzeiro. E o Atlético não e o Atlético não é pior do que esses times que eu acabei de citar em nenhum dos momentos. Por isso que é lamentável para a instituição, para o próprio torcedor que foi lá, que tem caminhado com o Atlético durante toda essa temporada inteira, o fator casa, né? Torcida. Eu sou dessas pessoas mais antigas, né? Que acredita de fato que o fator casa pode ser sim preponderante, especialmente nesses jogos onde são muito equilibrados. O Atlético tem sim condições de vencer o Botafogo. Impossível no futebol. Não, mas quando eu falo impossível é pelo histórico recente do Atlético. Se o Atlético mantiver a mesma toada e o mesmo desempenho contra o Botafogo, esquece. O Botafogo recentemente, correto, só para lembrar, o nosso telespectador. Empatou com o Cuiabá e com o Criciúma. Então, casa. assim, mas amassou. Sim, mas é só para ver o futebol, Thiago. A gente sabe, futebol é Não, uma então, coisa peraí, maluca. Valu, nós estamos falando quase a mesma coisa. É claro que o Atlético é tem por condição de caminhos. ganhar. É que o meu ponto é, o Atlético precisa ter uma mudança brusca na forma Isso, que ele tá claro jogando. que precisa Porque melhorar. Tanto o Criciúma quanto o Cuiabá jogaram muito mais do que o Atlético jogou contra o Flamengo. Jogaram muito mais do que o Atlético jogou contra o Atlético Paranaense. Perfeito. Muito mais do que o Galo jogou contra o Atlético A gente não tá Goianiense. fomentando que, continua Então, o assim, Atlético jogando do jeito que tá isso. jogando. Não, Porque perfeito. hoje eu Não é olho isso. pra esse Atlético e eu falo, dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Sim. Pô, o time tem Hulk, Paulinho, Scarpa. O Arana tá fora ainda, mas tem a possibilidade de ter Zaratio. Quais são os desfalques do Atlético hoje? Porque tem os selecionáveis do Atlético também, né? O Arana, por conta da questão da lesão no treino Alonso no nacional. Paraguai, Alan Alonso, Franco está Alonso. fora, o próprio Arana, em função dessa contusão, né? O Vargas, né? O Vargas que não Vargas, conta, né? Mas a seleção chilena também está fora, não vem sendo tão utilizado assim. Agora, eu acho que a grande questão do Atlético é realmente essa mudança de postura. O Atlético vem de 7 jogos sem vitórias, né? 5 derrotas e 2 empates. O Atlético tem 4 jogos que não marca gol, André. Que não marca gol. E mais, desde o jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, o meio de campo do Atlético não existe. A facilidade que o Atlético vem sendo contra-atacado e a facilidade e o volume que os adversários vem criando, contra o Flamengo, superior tecnicamente, isso ficou muito claro nos 3 jogos. Mas diante do Atlético Paranaense, foi a mesma coisa. Sabe? Então essa apatia do Atlético é o que vem preocupando muito o torcedor atleticano. Um Atlético sem combater, um Atlético sem lutar, um Atlético desorganizado, um Atlético com um buraco no meio, um Atlético sem inspiração. Então, isso é muito complicado. O jogo contra o Atlético Paranaense foi no sábado. Isso. E é por isso, desculpa, eu sei que o torcedor atleticano fica chateado quando a gente fala isso, mas a verdade é essa. Domingo, segunda, terça. O Atlético volta a campo na quarta. Eu acho impossível em 4 dias o Atlético mudar completamente o estado anímico dele. Eu acho impossível. E é por isso que eu não consigo confiar na vitória de amanhã. Mas questão de Não posicionamento, Thiago, o Atlético voltou a ser o que ele foi num determinado momento da temporada, inclusive onde desperdiçou pontos no campeonato, contra o Bahia, contra o Criciúma, contra o próprio Juventude lá em Brasília. Aquele time que você vê o adversário conduzindo a bola por longos metros, às vezes 10, 20, 30, 40, como foi no gol do Wesley lá no Maracanã, e o resto da turma correndo para trás. Isso o Milito tinha estancado. O Atlético era um time que às vezes marcava em cima do adversário, ou quando marcava no próprio campo, como foi contra Fluminense e São Paulo, isso conseguia fechar. O Atlético não consegue marcar bem pressionando, tá desorganizado, e no próprio campo também não consegue. Contra o Atlético Paranaense foi uma bizarrice o posicionamento defensivo do Atlético. Uma coisa maluca. Indo pra trás, recuando. Parecia que tava pagando pra ver, vamos ver quem vai dar o chute dos caras. A gente não consegue fazer nada? Deixa eles chutarem errado. E na transição, cara, do contra-ataque, era uma dispersão. Isso, a dispersão virou muita facilidade. Foi o Scarpa tá numa ilha, que é um dado impressionante. Bom, rapaziada, não tem jeito. O Atlético
tem que vencer o Botafogo amanhã para retomar a confiança no trabalho do Milito. Milito já está numa corda bamba danada depois das horríveis atuações nos últimos jogos do Atlético. Então, ele tem essa oportunidade de uma prévia da final da Libertadores, né? Então, o Botafogo sim vai estar desfalcado, tem bastante jogadores nas seleções, principalmente na seleção brasileira. Então, é uma grande oportunidade, é o grande dia do Milito conseguir levantar a moral do Galo. Temos que levantar essa moral para a gente conseguir chegar na final com verdadeiramente chance de vencer e trazer esse caneco para BH, rapaziada. Não tem jeito. Então, é a chance do Milito, é a chance desse time se redimir dos jogos terríveis que eles vêm fazendo. Como o Thiago falou muito bem, ele tem que escalar o time igual ele escalou contra o River no primeiro jogo. O último jogo que o Atlético apresentou um bom futebol foi contra o River, não tem jeito. Então, rapaziada, vamos para cima. Amanhã é o grande dia e a gente tem que vencer. É a obrigação do Galo vencer o Botafogo, que aí, cara, vai tirar um pouco também da atenção do Botafogo na Libertadores, porque eles vão ter depois que ganhar pontos para não perder o título no Brasileiro. É a grande oportunidade do Galo, de tirar o foco do Botafogo, atrapalhar a vida deles total. Rapaziada, eu quero que você deixe aí nos comentários sua expectativa para esse jogo e um palpite para o placar do jogo de amanhã contra o Botafogo, rapaziada. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Valeu!